é bem-vindo neste lugar. Oh, Deus amado, que o Senhor possa achar graça nas nossas vidas, porque não há nada melhor, não há nada igual a te servir e te adorar. Que privilégio, Senhor, poder estar na tua santa presença. Que privilégio poder orar e saber que o Senhor está a postos nos ouvindo, Senhor. Que você possa entregar o seu coração no altar do Senhor. Que você possa crer que o Deus que nós servimos pode todas as coisas. O Deus que nós estamos aqui falando em nome dEle, esse nome é poderoso. Soma-me, Senhor, e me conhece. Quebranta o meu coração. Esse nosso Deus transforma. Você pode louvar. A palavra dele é eficaz.
alguns lugares aqui na frente. Alguns de nossos irmãos estão viajando, foram para Vitória, para o casamento de uma amiga nossa muito querida, por isso estamos sentindo falta de algumas pessoas conosco nesta tarde e noite. Então, alguns lugares aqui na frente. Sim, vamos orar para nossas crianças, depois elas vão para as classes. Senhor Deus Pai amado, queremos colocar diante de Ti as crianças desta comunidade, que todas elas, ó Senhor, cresçam sob os Teus cuidados, para a Tua glória, contando sempre com a assistência do Teu Espírito Santo. Abençoe, Senhor, as professoras, os professores que compõem o departamento infantil, que estão nos auxiliando nesse trabalho de instruir as nossas crianças na Tua palavra. Em nome de Jesus e para o Teu louvor é que oramos. Amém. 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 As nossas crianças podem sair. Não estive com vocês no ano passado. Estou aqui morrendo de saudade de todos. Então, ao término do culto, deste encontro, estarei à porta para cumprimentá-los. Nós vamos iniciar neste domingo uma série de mensagens intitulada Cristianismo Vivo. Cristianismo vivo. Vivo no sentido de ser robusto, radiante, reluzente, combativo, operoso. E é claro que quando eu falo sobre cristianismo vivo, eu já estou deixando subentendido que, do meu ponto de vista, há um cristianismo adormecido, sonolento, de arquibancada, incapaz de produzir homens e mulheres comprometidos com a obra de Deus, com os propósitos de Deus, com as ações radicais e transformadoras do Senhor. Um cristianismo, portanto, incapaz de produzir gente crente com sangue nos olhos. E isso é possível. É possível que nós pratiquemos um tipo de cristianismo subnutrido, um tipo de cristianismo desidratado, não condizente, portanto, com aquela vida que Deus deseja que em Cristo eu e você celebremos. E eu trago como exemplo a igreja de Laodiceia, Apocalipse capítulo 3. Lá em Apocalipse está dito que uma carta foi enviada à igreja de Laodiceia. Então, presta atenção, daqui a pouco eu lerei o texto desta noite. Uma carta é enviada a uma igreja em Laodiceia. Então, havia uma igreja em Laodiceia, uma igreja cristã em Laodiceia, uma igreja cristã em Laodiceia surpreendentemente morna. Então, é possível ser cristão e viver esse cristianismo anêmico, desprovido dessa radiância espiritual. É possível. E o que é uma igreja morna? Eu fiquei pensando sobre isso, tive tempo, né? Fiquei 10 dias aí no interior de Minas Gerais, pregando em alguns lugares, comendo pão de queijo. O que é uma igreja morna? Uma igreja morna é uma igreja mais ou menos engajada, mais ou menos comprometida, mais ou menos dedicada à obra de Deus. É uma igreja mais ou menos. É uma igreja caracterizada por um cristianismo formal, insípido, infrutífero. Um cristianismo morno. Então, eu e você precisamos nos insurgir contra esse estado de mornidão espiritual. E nós faremos isso ao longo desses domingos, com a Bíblia aberta,
sob a ação iluminadora do Espírito Santo, em nome de Jesus. E hoje nós vamos conversar sobre essa esperança viva da qual a Bíblia fala. Então agora vamos ao texto. Sim, temos um texto. Lamentações de Jeremias, capítulo 3, do versículo 21 ao versículo número 26. Então abre a sua Bíblia, ou abre aí o seu aplicativo. Lamentações de Jeremias, capítulo 3, do versículo 21 ao versículo número 26. Onde está dito: quero trazer à memória o que pode me dar esperança. As misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos, porque as suas misericórdias não têm fim. Renovam-se cada manhã, grande é a tua fidelidade. A minha porção é o Senhor, diz a minha alma, portanto esperarei nele. O Senhor é bom para os que esperam nele, para aqueles que o buscam. Verso 26, bom é aguardar a salvação do Senhor, e isso em silêncio. Vamos orar? Vamos inclinar a nossa fronte. Senhor Deus, Pai amado, vamos começar nesta tarde e noite uma série de mensagens visando promover esse cristianismo que estamos classificando como vivo, marcado pela ação do Teu Espírito, pelo poder que provém do Teu trono de graça, um cristianismo combativo, cheio de graça, cheio de vida, que nos leva a proclamar o Evangelho, confiando na ação do Teu Espírito, um cristianismo que, Senhor, nos faça, de fato, viver uma vida que faça o Senhor sorrir. Ó Pai, em nome de Jesus, que haja ao longo desta nossa conversa transcendência, direção do alto, iluminação promovida pela ação do Espírito, para que todos nós saiamos deste encontro cientes de que ouvimos a Tua voz. Ó Deus, fale conosco nesta noite, em nome de Jesus, e para a Tua glória que oramos. Amém. E amém. Que mundo é esse no qual eu e você vivemos? Pergunta complexa. Trata-se de um mundo caracterizado por inúmeros fatores que tendem a abater a alma humana, tais como a violência, as patologias de toda a ordem, a corrupção, entre tantos outros problemas que nos afligem. Esse mundo foi descrito por certo clínico da cultura como líquido, isto é, inserido no processo de derretimento incontível. Um mundo, portanto, onde tudo se dissolve no ar, onde as coisas passam rapidamente. Um mundo marcado por laços sociais frágeis. Num mundo assim, caracterizado pela insegurança, caracterizado por laços sociais frágeis, não é incomum que algumas pessoas acabem sendo tomadas por certa descrença num sentido para a existência. Então, na atualidade, há muitas pessoas por aí achando que a vida perdeu completamente sentido, que a vida se transformou numa experiência profundamente desalentadora. Vivemos em dias assim, que a Bíblia descreve como maus. Os dias são maus. Além de tudo isso, sabemos que existem até mesmo cristãos profundamente desalentados, abatidos, desencorajados, exauridos, cansados,
cheios de preocupações. Preocupações com a família, com o emprego, com a saúde, com o futuro. Preocupações. Essas preocupações que às vezes assolam o coração da gente. Você vive as suas, eu vivo as minhas. Porque Deus é assim, Deus ele faz o profeta, mas não desfaz o homem. Deus usa vasos de barro. E às vezes eu e você nos preocupamos. E algumas dessas preocupações afligem a nossa alma, afligem o nosso patrimônio interior. Então, num mundo como esse, marcado por tantos fatores que tendem a fazer a vida humana secar, que tendem a desestabilizar a experiência existencial, num mundo como o nosso, que faz com que eu e você nos sintamos tão preocupados, é fundamental que pensemos naquilo que pode nos dar esperança. 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 Agora, sobre que esperança estamos falando? Que esperança é essa? Essa esperança é uma expectativa confiante, apoiada nas promessas de Deus. Então aqui, a fé e a esperança se beijam, se encontram, vivem um romance, porque ambas se fundamentam nas promessas de Deus, naquilo que Deus nos diz nas Escrituras. E essa esperança, apoiada nas páginas da Bíblia, é alimentada pela palavra. Depois verifiquem, Romanos capítulo 15, verso 4. Pois tudo quanto outrora foi escrito, para o nosso ensino foi escrito, a fim de que pela paciência e pela consolação tenhamos esperança. O Espírito Santo, portanto, se utiliza das Escrituras para promover a esperança cristã. O Espírito Santo, por meio das Escrituras, abastece a nossa alma de esperança. Que esperança é essa? É essa expectativa confiante, apoiada nas promessas de Deus, é essa expectativa confiante que o Espírito Santo infunde em nossa vida para que enfrentemos e vencemos, ou melhor, vençamos esses dias maus. É isso que nós temos. Mas vamos para o texto. Lamentações 3, 21 a 26. Bem, esse texto foi escrito num período muito complicado. Por volta do 6º século a.C., num período de crise. O cenário era de nuvens cinzentas, sombrias, circunspectas. O profeta está atuando sob circunstâncias absolutamente desalentadoras. E notem o título do livro, Lamentações. O profeta está chorando. Por que está chorando? Está chorando porque Nabucodonosor e seus exércitos haviam invadido Jerusalém e assolado a cidade. Os soldados que protegiam a cidade foram mortos. As mulheres violadas. Os jovens aprisionados e levados posteriormente como escravos para a Babilônia. Os altares erguidos para a glória de Deus destruídos. Quando Nabucodonosor e seus exércitos deixaram a cidade de Jerusalém, sobraram naquele lugar alguns poucos idosos pobres. O cenário era de devastação, um cenário caótico. Diante desse cenário, surge a seguinte questão: o que fazer quando nos deparamos com situações assim? Onde eu e você firmamos a nossa vida quando rugem as tempestades?
O que fazer quando a vida nos oprime? E às vezes a vida nos oprime. Porque é claro que nós já vivemos o suficiente para saber que a vida não é uma experiência de dolor. Aliás, uma vida sem turbulências não é uma das premissas do cristianismo. Jesus chegou a dizer, por exemplo, que neste mundo passaríamos por aflições. Essa é a promessa de Jesus, sobre a qual a gente pouco fala. Mas ele diz, vocês passarão por aflições. Muito bem. Então, o que fazer? Vamos ver o que o texto nos diz sobre isso? Em primeiro lugar, o que fazer quando a vida nos chama para briga? O que fazer diante de cenários caóticos? O que fazer quando estamos diante do mar encapelado? O que fazer quando somos tomados por essas preocupações agudas que sufocam a nossa alma? Em primeiro lugar, diante de quadros assim, precisamos de algo que esteja para além de nós mesmos. Para além de nós mesmos, para além das circunstâncias. Porque se as circunstâncias são adversas, se são contrárias, então nós precisamos confiar em algo que vá, presta atenção, para além da realidade percebida. Vejam aí que nos versos 21 e 22, o profeta, após constatar a necessidade, vamos dizer assim, de abastecer a sua alma de esperança, ele passa a refletir sobre Deus e sua natureza. Portanto, sobre aquele que está em nós e para além de todas as coisas. Então, o meu ponto aqui é o seguinte: se eu e você, perante as lutas cotidianas, diante desses quadros que nos assombram, fixarmos a nossa atenção apenas nos problemas, nas dificuldades, nas adversidades, e nos esquecermos de que Deus caminha conosco, entraremos em desespero. Isso aqui é o ponto. O desafio é que enxerguemos para além das circunstâncias, que assim consigamos enxergar as mãos de Deus conduzindo todas as coisas para o nosso bem. Esse é o exercício. E por quê? É necessário que façamos tal exercício. Entre outras razões, porque Deus não deseja que a nossa alma seja devorada por esses estados emocionais que apequenam a vida. Alguém já disse com muita propriedade que a vida é muito curta para ser pequena. E é fato que Deus se importa com o que ocorre dentro da gente. Que Deus deseja que celebremos essa esperança da qual fala a palavra, a ponto de encontrarmos no Evangelho o que os teólogos chamam de uma dupla esperança. Há esperança pelo escatom, pelo futuro. A nossa palavra escatologia vem desse termo, escatom. É um termo que está associado às últimas coisas. Essa é a esperança associada à segunda vinda de Jesus, à ressurreição dos mortos, à doutrina da glorificação. Essa é a esperança que nos leva a declarar que
este cenário que está diante de nossos olhos, e é um cenário marcado por muitas coisas que tendem a nos abater, algumas já citadas aqui, que esse cenário não é definitivo. Quando nós nos apropriamos dessa esperança escatológica, que aponta para as últimas coisas, podemos olhar para a realidade dada e declarar que chegará o dia em que o reino de Deus superará o caos. Chegará o dia em que a graça superará o pecado. Chegará o dia em que a esperança superará o desespero. Por quê? Porque Deus fará novas todas as coisas. E Deus fará novas todas as coisas porque Ele não está satisfeito com o que está aí. Essa é a esperança associada a esse termo scaton, que está, essa esperança ligada às últimas coisas, ao desfecho da história. Essa é a esperança escatológica. É essa mesma esperança que nos faz declarar pela fé que queira vivamos, queira morramos, somos o Senhor. Somos o Senhor. Então notem que nós não estamos esperando o fim do mundo. Nós estamos aguardando o fim de um tipo de mundo. De um mundo marcado pelo pecado, pela dor, pelo sofrimento, e a emergência de um novo mundo, em que Deus será tudo em todos. Amém? Essa é a nossa esperança. E nessa perspectiva de uma dupla esperança, há essa esperança associada ao dia a dia, que é a esperança, presta atenção, de uma vida abundante aqui e agora. Por quê? Por que nós podemos ter essa esperança? Porque Deus nos concede nova vida em Cristo. Porque eu e você vivemos na presença de Deus, e a Bíblia diz que na presença de Deus há alegria indizível e cheia de glória. Porque eu e você somos habitados pelo Espírito Santo, logo fortalecidos pelo Espírito Santo, guiados pelo Espírito Santo, dirigidos pelo Espírito Santo, consolados pelo Espírito Santo. Ora, diante de tudo isso, é possível, conquanto vivamos num mundo mau, que eu e você celebremos uma vida marcada pelo contentamento, pela esperança, pela alegria. Você não precisa se tornar uma pessoa mal-humorada pelo fato de viver no mundo mau. Quantos podem dizer amém? Amém? É claro que não há cristãos mal-humorados, né? É muito importante isso, quer dizer, é uma esperança que nos leva para o futuro, para o desfecho da história, que nos diz, olha, quando isto ocorrer, Cristo triunfará sobre todos os seus adversários e nós triunfaremos com Ele. E é a mesma esperança do dia a dia, essa esperança que nos faz enfrentar esses problemas cotidianos, a fim de que vivamos uma vida abençoada e abençoadora para a glória de Deus. Então é uma esperança que alimenta a nossa alma, que nos faz viver com alegria, que nos faz enfrentar com coragem os desafios diários para a glória do Senhor. Então há essa esperança escatológica e há essa esperança que podemos chamar de cotidiana, ambas apoiadas nas promessas imbatíveis de Deus, e todo o povo do Senhor diga amém. Amém. Isso aqui é maravilhoso. Essa esperança cotidiana que nos faz repetir as palavras de Abacuque: ainda que a figueira não floresça, nem haja fruto na vide, o produto da oliveira minta, e os campos não produzam mantimento, as ovelhas sejam arrebatadas do aprisco, e nos currais não haja gado, todavia eu me alegrarei no Senhor, exultarei no Deus da minha salvação. O Senhor Deus é a minha fortaleza. Essa esperança é ultra circunstancial, não depende das circunstâncias diárias, e o seu fundamento é Deus. Esse Deus que não tem motivos impuros,
esse Deus que não briga com a nossa dor, esse Deus que venha o que vier, está sempre ao nosso lado para nos conceder vitória. Eu fico felicíssimo com isso. Você está de volta, que bom. Você sofreu um pequeno acidente no México, mas ele está com a gente aí. Então vejam só, nós estamos falando sobre esse cristianismo vivo, marcado por essa esperança viva, que nos enche de alegria e de coragem, para que, juntos, sob a ação do Espírito Santo, enfrentemos as lutas cotidianas. Então, o que fazer quando a vida nos oprime? Nos lembrarmos de que Deus está conosco, de que Ele caminha conosco, e de que Ele é o Deus que se revela oferecendo esperança. O nosso Deus não é o Deus do desespero, é o Deus da esperança. Em segundo lugar, o que fazer diante de quadros assim? Em tempo de angústia, devemos reafirmar nossa convicção no caráter de Deus. Vejam aí versos 22, 23, 24 e 25. Nesses versículos, Deus é descrito como misericordioso, bondoso e fiel. E essas características de Deus, quando bem compreendidas, pacificam o nosso coração. Deus é misericordioso e as suas misericórdias são a causa de não sermos consumidos. As misericórdias de Deus se renovam a cada manhã. E uma forma de compreendermos a misericórdia de Deus consiste em aceitarmos o fato de que Deus é aquele que dá conta da gente quando a gente não consegue dar conta da gente mesmo. Isso é misericórdia. Lembrem-se de Bartimeu, à beira do caminho, clamando por misericórdia. Bartimeu chegara à conclusão de que sozinho não conseguia mais dar conta de si mesmo. E sozinho não sairia daquela situação. Então ele clama por misericórdia e o Senhor intervém, libertando aquele sujeito daquela sua condição. É Deus dando conta da gente quando a gente não consegue dar conta da gente mesmo. Certa feita, uma jovem senhora, na casa dos 40 e poucos anos, porque como eu cheguei aos 56, eu estou naquela fase em que a pessoa chegou aos 50, para mim, é jovem. Quantos anos ele tem? É jovem, 50 anos. Fez 88, está muito bem ainda, tem mais anos de vida pela frente, muito bem. Essa jovem senhora me procura e me diz o seguinte: eu estou aqui porque eu estou com um problema sério. Eu perguntei: que problema? O que está acontecendo? Eu disse: olha, o problema é que eu não estou conseguindo mais dar conta de mim mesma. E às vezes isso ocorre. Há problemas que nos desestabilizam tanto que chega a certo momento em que nós não conseguimos mais dar conta de nós mesmos. Aí contamos com essa ação misericordiosa de Deus, da parte do Senhor, Deus dando conta da gente. O texto também descreve o nosso Deus como bom. Deus é bom. O salmista diz o seguinte, lá no Salmo 27, verso 13: eu creio, presta atenção, que verei a bondade do Senhor na terra dos viventes. Ele não diz: eu creio que verei a maldade do Senhor na terra dos viventes. Ele diz: eu creio que verei a bondade do Senhor na terra dos viventes. Um teólogo do qual eu gosto muito, chamado Henry Nouwen, disse que fé é a profunda convicção de que Deus é bom e de que a sua bondade triunfará de algum modo. E, pensando um pouquinho num teólogo com o qual todos nós nos afinamos de certa forma, Calvino diz que as benevolências de Deus brilham ao longo da vida. Então, presta atenção, Deus é bom, sabe amar e quer o nosso bem. O Deus da Bíblia não é contra nós, o Deus da Bíblia é por nós. O Deus da Bíblia quer o nosso bem.
O Deus da Bíblia quer que eu e você cultivemos um coração esperançoso. O Deus da Bíblia quer que combatamos o bom combate, cientes de que podemos contar com a sua graça e com o seu poder. Ele é bom. E ele é fiel. Fiel a si mesmo, fiel à sua palavra. E quando somos infiéis, ele permanece fiel porque não pode negar a si mesmo. E espera que nós respondamos à sua fidelidade, procurando viver uma vida comprometida com os valores bíblicos. Ele é misericordioso, ele é bom, ele é fiel. Agora presta atenção. Ele é misericordioso, ele é bom, e ele é fiel, e é eterno. Portanto, ele é eternamente misericordioso, eternamente bondoso, eternamente fiel. Logo, ele jamais irá trair. Jamais irá trair. Nós não temos razões para desconfiar do caráter de Deus. Desse Deus que é eternamente misericordioso, eternamente bom, eternamente fiel. E no verso 21, Jeremias fala sobre a necessidade de trazer algo à memória. E trazer à memória aqui significa, preste atenção que coisa interessante, significa fazer voltar ao coração. Ele diz, preciso trazer à memória o que me pode dar esperança. Trazer à memória significa fazer voltar ao coração. Então nós precisamos nos lembrar dos grandes feitos do Senhor, que demonstraram e demonstram a sua misericórdia, a sua bondade e a sua fidelidade. Esse é um exercício que está no campo da piedade cristã. Como cristãos deveríamos utilizar essa prática. A prática de nos lembrarmos de tudo que Deus é e de tudo que Deus tem feito. Então, pensem comigo. Lembre-se de quando Deus o livrou de uma cilada maligna. Pense nisso. Lembre-se das muitas vezes que o Senhor guardou você, protegeu a sua casa, dirigiu os seus passos, perdoou os seus pecados. Pensa, eu e você não estaríamos aqui se não houvéssemos ao longo de nossa vida contato com a misericórdia, com a bondade e com a fidelidade de Deus. E a Bíblia diz, lembre-se disso. Lembre-se do caráter de Deus e vocês viverão com mais esperança. Então, essa é a ideia de trazer a memória. Trazer à memória o que Deus fez por nós, a fim de que a nossa alma seja abastecida de esperança. Davi, um exemplo. Davi, antes de enfrentar Golias, afirmou que Deus lhe concedera a vitória sobre um urso e um leão. Eu posso imaginar o pequeno Davi falando algo sobre isso, diante daquele duelista filisteu que parecia um urubu do inferno. O Davi dizendo, olha, eu posso enfrentá-lo porque eu já enfrentei um urso, já enfrentei um leão, e eu os venci contando com a presença de Deus, com a graça de Deus, vencerei esse gigante também. E nós sabemos que isso de fato ocorreu. Aliás, tem uma história envolvendo esse embate, né, porque um grande pregador amigo nosso disse certa vez que Davi deve ter olhado para o gigante Golias e deve ter dito, meu Deus, com uma testa daquele tamanho eu não posso errar. Então o que Davi está fazendo? Davi está, eu diria, fazendo uma boa utilização do passado. Presta atenção. Quando eu e você, ouça a voz do Espírito Santo,
nos aferramos ao passado, fechamos o coração para o novo de Deus. Nos tornamos seres humanos melancólicos. Mas existe uma forma de usarmos bem o passado, que é exatamente essa usada pelo Davi. Usamos bem o passado quando dele nos utilizamos para reafirmar que no decurso dos anos, Deus tem estado conosco. Deus tem sido misericordioso, bondoso, fiel. Usamos bem o passado quando dele nos utilizamos para declarar que os anos passam, contudo Deus permanece o mesmo. Passam-se os anos, mas Deus permanece o mesmo. Os nossos cabelos ficam brancos. Aliás, alguém disse que cada cabelo branco que surge na nossa cabeça é a morte nos chamando para um duelo. Amém, Jesus. O tempo passa. Nós envelhecemos. Mas Deus permanece o mesmo. Deus permanece o mesmo. E presta atenção. A Bíblia está sempre nos lembrando disso. Há muitos versículos bíblicos que estão nas Escrituras, exatamente para que eu e você não nos esqueçamos que Deus não muda em sua existência, que nós podemos confiar no Senhor, porque seu caráter é imutável. Um texto, Tiago capítulo 1, verso 17: toda boa dádiva e todo dom perfeito é lá do alto, descendo do Pai das luzes, em quem não pode existir variação ou sombra de mudança. A nossa esperança jamais será frustrada, porque está firmada nesse Deus que ganhou o rosto em Jesus de Nazaré, que vestiu pele humana, nesse Deus cujo caráter não muda. Então creia que porque Deus não muda, creia que porque Deus é Deus, há esperança até para a árvore cortada. Porque há esperança para a árvore, pois mesmo cortada, ainda se renovará, e não cessarão os seus redentos. Se envelhecer na terra a sua raiz, e no chão morrer o seu tronco, ao cheiro das águas brotará, e dará ramos como planta nova. É Deus renovando a nossa vida todos os dias, para que frutifiquemos para a sua glória. Então tenha esperança. Esperança. É possível, conquanto vivamos num mundo perturbador, celebrarmos uma vida bonita, abençoada, abençoadora, uma vida marcada pela gratidão, pelo entusiasmo, pela alegria, pelo contentamento, pela confiança na ação de Deus, na ação deste Deus que nos ama, sabe amar de fato e quer o nosso bem. Amém. O que vocês acham? Amém. Terceiro e último lugar, em momentos de crise, devemos aguardar com silêncio ou com paciência a salvação do Senhor. Está aí no verso 26. Diz aí: bom é aguardar a salvação do Senhor, e isso em silêncio. Então, em tempo de crise, devemos aguardar com paciência a salvação do Senhor. Eu vou explicar por que aparece o termo paciência aqui. E talvez aqui, presta atenção, esteja o grande desafio para todos nós, que consiste em aguardar em silêncio, com o coração tranquilo, sem desespero, a ação do Senhor. Porque existem, não aqui na Alvorada, mas talvez em outras comunidades cristãs, existem cristãos impacientes.
Mas o Senhor espera, deseja que aguardemos a ação do céu em nosso favor, com o coração tranquilo. Quer dizer, enquanto estamos na sala de espera de Deus, é necessário que permaneçamos tranquilos, confiantes na ação do Senhor, tomando por certo que Deus, a seu tempo, de acordo com a sua vontade, haverá de agir. Esse item nos diz o seguinte, que os planos de Deus e o tempo de Deus são perfeitos. Então acalme o seu coração, acalme o seu coração. Vamos ao testemunho do salmista, lá no Salmo 40, do versículo 1 ao versículo 3. Davi diz assim: esperei confiantemente pelo Senhor, Ele se inclinou para mim e me ouviu quando clamei por socorro. Tirou-me de um poço de perdição, de um tremedal de lama, colocou-me os pés sobre uma rocha, Ele firmou os passos e me pôs nos lábios um hino de louvor, um novo cântico ao nosso Deus. Muitos verão essas coisas, temerão e confiarão no Senhor. Davi esperou com confiança. Então não é para esperar murmurando, reclamando, com o coração abatido. É para esperar com confiança, com tranquilidade, tendo paciência. Isso aqui é algo da ordem do Salmo 37:5. Entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e o mais Ele fará. Ele fará. Nós entregamos e confiamos e aguardamos a ação de Deus, crendo que Ele fará. Ele fará aquilo que nós não podemos fazer, não pudermos fazer. Não está, o texto não diz que é necessário que cruzemos os braços ou que devamos cruzar os braços, mas sim que esperemos a ação de Deus. Então nós fazemos a nossa parte, porque essa esperança não é uma esperança sedativa, essa é uma esperança combativa, que nos faz descruzar os braços e marchar em direção ao mundo com o objetivo de contradizê-lo e transformá-lo para a glória de Deus. É uma esperança que nos leva a enfrentar as lutas cotidianas com destemor e desassombro. É essa esperança que nos tira da cama toda segunda-feira de manhã e nos faz viver, e sorrir, e amar, e abraçar, e a ter contentamento, e a proclamar o Evangelho, e a viver para a glória de Deus. É essa esperança da qual nós estamos falando. Davi esperou com confiança, e a Bíblia diz que Deus se inclinou para ouvi-lo. Deus nos ouve em nossa angústia. Deus nos ouve em nossa angústia. Mais do que isso, nos ouve em nossa angústia, tranquiliza o nosso coração e coloca novo cântico em nossos lábios. Amém. O que vocês acham? E assim Ele nos transforma num testemunho vivo de sua misericórdia, de sua bondade e de sua fidelidade. Davi viveu essa experiência, enfrentando inúmeros inimigos. Ele permaneceu de pé, aguardando a ação de Deus, e a ação de Deus veio, e Deus o abençoou. Então qual é o nosso desafio aqui? É o desafio de reafirmarmos a nossa esperança em Deus, nos apropriarmos desta palavra, segundo a qual Deus caminha conosco, conduzindo os nossos passos, e, por consequência, presta atenção, nos alegrarmos na esperança. Eu reafirmo a minha esperança em Deus, me aproprio dessa palavra que me diz que Deus caminha comigo, que Ele quer o meu bem, que Ele intervém na história no tempo certo, e por consequência eu posso
me alegrar na esperança. Ora, não precisa ser profeta para saber que todos nós que aqui estamos temos problemas. Alguns estão enfrentando problemas mais graves do que outros, mas todos nós aqui temos problemas. Eu tenho os meus, você tem os seus. Mas esses problemas não nos abaterão. Por quê? Porque nós vamos nos alegrar na esperança, crendo que chegará a hora em que Deus haverá de agir, e nem todos os poderes combinados do inferno poderão impedir a ação das mãos de Deus para favorecer aqueles que nele creem. Amém? Amém? Então essa esperança é uma esperança viva. Viva. Quando eu era seminarista, há uns 120 anos, e eu gostava muito daquelas disciplinas lá do seminário, de teologia, mas eu gostava mais de umas do que de outras. Eu gostava daquelas que nos faziam refletir sobre os grandes temas da fé cristã, as grandes doutrinas da graça, a justificação, a adoção, a regeneração, a glorificação. Havia uma disciplina com a qual eu não me identificava muito. Hoje, sei que se tratava de algo muito importante para a minha vida, mas naquela época, eu era muito jovem, eu não me identificava muito com tal disciplina, que era a disciplina Evangelismo Infantil. Era uma disciplina que pretendia nos treinar para evangelizar crianças. Evangelismo Infantil. E o problema é que a professora, que era uma pessoa muito animada, que estava sempre lidando com crianças, pelo fato de querer nos ensinar a lidar com crianças, ela lidava com a gente como se a gente fosse criança. Então era alguma coisa do tipo: bom dia, meninos, bom dia, meninas. E eu pensava, puxa vida, eu queria tanto estudar a justificação, o que foi que o Calvino disse sobre isso, eu tenho que ler as institutas, o que eu estou fazendo aqui? E tem mais, porque além de nós termos de ter esse diálogo bastante infantil, nós tínhamos de cantar alguns daqueles cânticos que as crianças cantavam, para que também ensinássemos as crianças a cantá-los. Então, imagine um cidadão assim na casa dos 20 anos, cantando "Sou um soldadinho de Jesus". É muito esquisito. E tínhamos que ficar de pé, era um negócio assim estranhíssimo. Sou um soldadinho de Jesus. Tem uma outra lá da tromba, se eu fosse um elefante e tal, tem uma coisa assim, com a minha tromba no marido, tem uma coisa assim, então vocês sabem quais são. E aquele era mortífero, aquele cântico, "Sou uma florzinha de Jesus". Eu cantava pela fé, porque eu tinha convicção do meu chamado, mas era difícil. Estávamos todos lá, né? Sou uma florzinha de Jesus, esse também era punk. Mas essa professora era uma pessoa muito animada, é alguém de quem a gente gosta muito até hoje. E ela tinha uma presença muito regular lá no seminário, dificilmente faltava, e um dia faltou. Nós não sabemos o que havia acontecido, mas eu devo dizer que fiquei feliz naquele dia, porque, como não, ela estava sendo isso aí, vai ficar assustado. Porque como não houve aula, então eu pude sair para estudar, para a biblioteca, estudar outras coisas que eu achava naquela ocasião, equivocadamente, que eram muito mais importantes do que essa, e hoje eu sei que tudo isso é muito importante. Pois bem, ela não apareceu, depois nós ficamos sabendo que ela sofreu um mal súbito na rua. Foi internada, levada para uma UTI, quase morreu. Um mês depois ela voltou para o seminário. Aí quando voltou, ela disse: olha, me desculpa, eu fiquei fora um tempo, acho que estou estudando o que ocorreu comigo. Tive um mal súbito na rua, quase morri, caí na rua. E quando eu dei por mim, eu estava no centro seguro. Foi uma coisa terrível. E é claro que todos nós nos solidarizamos com ela. E ela disse assim: vocês sabem que lá naquele centro seguro, sem saber direito onde eu estava e o que estava acontecendo comigo, eu me lembrei de um cântico nosso. Eu falei: meu Deus, eu tenho que cantar. Aí eu disse: não, qual foi o cântico? Aquele canto que diz assim: vamos cantar?
Vamos. Aí ela começou a cantar. O canto diz assim: aprendi um bom segredo para quando às vezes sinto medo. Lá na Bíblia está gravado, e é o que Jesus me diz. Ele diz que está comigo, mesmo diante do perigo. Quando às vezes sinto medo, lembro que a Bíblia diz: trazer à memória o que me pode dar esperança. 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 Essa esperança que está associada ao fim dos tempos, que nos diz que Jesus vencerá, nós venceremos com Ele. Essa esperança que nos faz acordar todo dia de manhã, e enfrentar a vida e viver com alegria para a glória de Deus. Esperança, uma esperança viva. Eu não sei como está a sua vida hoje, não sei quais são as suas preocupações, mas lembre-se do que a Bíblia diz. Ela diz que Deus está conosco. Particularmente quando eu e você nos sentimos ameaçados pelo mar encapelado, pelas ondas grandes. Vamos orar.